né, que não existe um despertar da Júlia, da Karina, da Mônica, não é uma pessoa que desperta, né? Uma pessoa despertando ainda é essa ideia de espiritualização, né? Ainda é essa ideia do fazer aqui, como se o corpo tivesse que fazer alguma coisa para chegar em algum outro lugar. E o despertar aqui é saber que tem uma consciência, tem algo antes dessa consciência que já é desperto, né? Isso, a criação de Deus, a extensão de Deus, é isso que já está desperto. Então, não tem nada realmente para despertar. O que é feito é reconhecer esse lugar que já está desperto, isso que já está desperto, simplesmente olha para isso que não existe e vê como sem significado. Só que, por que a gente não compreende essa experiência de ser Deus agora? Porque a consciência, ela está colocando um significado. Enquanto ela atribui significado a alguma outra coisa externa a ela, ela continua enfatizando o medo, enfatizando a ideia de separação. Então, por que Deus não é claro? Só por isso. Só porque a consciência, ela continua tendo atração agora pelas coisas externas. Só que o já é, né, essa atração? Já é o corpo, né? O corpo, ele já é essa primeira coisa que a consciência se ilude ao se identificar dizendo que está dentro do corpo. Então, o corpo já é a própria ideia aqui de uma fuga, né, de fugir dessa interpretação da separação. Então, a partir do corpo, o corpo já começa agora a se unir a coisas externas por essa interpretação de incompleteza, porque pensa, a totalidade é completa, o Filho de Deus é completo. A consciência, ela é uma ideia agora de ser algo incompleto que é impossível, porque estando dentro do que é completo, como é que vai ter uma coisa incompleta? É só uma ideia, é só uma interpretação. Então, isso que se sente incompleto, agora fica tentando se sentir completo a partir do mundo, a partir de coisas externas. Então, a gente fica tentando se unir, mas não é uma união de alguma coisa de amor no mundo. A união aqui é justamente a ideia de fugir, a ideia de se distrair, de não olhar para esse medo. Então, o que isso gera, né? O que o tempo todo a consciência, enquanto ela está nesses apegos, nessas buscas, nessa ideia de união no mundo, o que ela está fazendo? Ela está num estado de, como foi dito, né? É um estado de cansaço. A consciência, ela se coloca nesse lugar porque ela fica enfatizando a ilusão. Então, enquanto ela dá significado, ela se atribui na fraqueza. Então, ela está o tempo todo enfatizando, ó, eu não sou completa, eu sou fraca, então eu preciso disso. Então, se eu preciso disso, então olha o esforço de precisar de alguma coisa lá fora. E aí a consciência fica aqui, ó, o tempo todo nesse estado de fadiga, né? E aí é o que foi dito, né, nessa sessão. O sono, o sono não é o sono de quando vai dormir, né? O sono é isso, enquanto a consciência não se reconhece em Deus, ela tá dormindo, ela tá num sono profundo. O sono da noite só representa isso que a consciência agora parece que está fazendo quando, entre aspas, está um corpo acordado, né? Um corpo acordado, o que isso simboliza, né? A consciência, como que a consciência está usando o corpo enquanto ele parece estar acordado? Se ele está sendo usado como um meio de comunicação da separação, o corpo vai se sentir cansado, então vai ter reflexos ali de, né, como é que chama, preguiça, né, eu vou me sentir com preguiça durante o dia, com sono nos lugares, por quê? Porque a consciência, ela está enfatizando esse estado de separação, de incompleteza e de fraqueza. E aí, o que a gente tem que fazer, né? A gente percebe, perguntou ali, tu se percebe assim, quando tu acorda? A grande maioria de nós vai dizer que sim, né, e muitos de nós pode ir para esse lugar assim, então estou fazendo tudo errado, então se eu estou sentindo isso, então não estou perdoando durante o dia, não estou fazendo nada, só que não é isso, é a forma, o que é o estar inspirado? É a forma como tu responde rápido a isso, porque sim, em muitos momentos isso não vai mais acontecer, né, o corpo já vai acordar ali, no lugar de inspiração, no sentido de cumprir uma única meta, mas se vier esses estados, o que importa é como a consciência reage a isso, né, se a gente está acordando de manhã e está lembrando assim, ó, isso aqui não é existência, isso que está sentindo aqui, qualquer tipo de fadiga, cansaço, seja lá o que for, isso não é existência.
Então, a percepção corrigida não se confunde com esses estados e com esses pensamentos que fica um pensamentinho ali dizer, nossa, eu queria dormir mais um pouco, ou eu queria não fazer isso, ou eu queria fazer aquilo. O que importa é a resposta a isso. E aí, essa ideia de como é que a gente faz para ter a noção de que a gente está, realmente a consciência está usando a percepção corrigida. Quando a gente passa a não ver diferença entre uma coisa e outra. E essa diferença é tanto externa quanto interna. Né? Me veio aqui uma frase que Jesus diz nesse final de ano, alguma coisa que ele fala assim, ó, nesse final de ano, faça com que tudo seja diferente, fazendo com que tudo seja o mesmo. Então, o que isso significa? Tudo é o mesmo porque é uma ilusão e só a realidade tem significado. Então, tudo serve para a consciência só olhar para isso e retirar o significado. E aí, nesse sentido, eu vou olhar para tudo e vou ver se eu ainda estou vendo diferenças. Se ainda tem diferenças entre uma cena e outra, então ainda a consciência está faltando ali com o perdão. Ela ainda está em metas divididas. Assim como a forma como a gente responde aos pensamentos, como estava sendo dito agora, né? A consciência vai passar. Cada vez que ela começa a fazer isso, essa abertura, retirar o significado, mais vai dando para ver, assim, ó, claramente como que a consciência faz para ir colocando outro modo de mudar a ilusão, parecer uma outra coisa, só que é a mesma coisa. Jesus fala isso no livro, né, que a ilusão ela vai tentar tomar muitas formas. Por isso que a autoobservação, que é essa observação honesta de como que a gente está sendo usado aqui, cada um, não é uma coisa que assim, tá, agora eu já sei. É assim, ó, que a consciência usa. E aí, como se tu colocasse tudo dentro de uma caixinha, assim, dissesse, agora eu já sei. Agora eu já sei como a consciência se ilude, então eu fico aqui, ó. Não, a consciência, ela vai buscar outras formas, outros apegos, outras maneiras de se distrair desse pensamento de separação, da ideia de estar separado, do medo de Deus, né? Então, por isso que não é uma coisa que acaba, né? Eu preciso estar ciente de cada intenção, de cada vontade, de cada desejo para questionar. Foi isso que foi trazido, né? Enquanto tem percepção, eu preciso questionar as minhas vontades, os desejos e tudo aquilo que vem à consciência como uma interpretação, porque a consciência ela está sujeita à distração, ela está sujeita a ficar recebendo convites. Então, quanto mais a gente coloca essa observação atenta durante o dia, mais a consciência vai ficar ciente da percepção corrigida e mais correções da percepção ela vai ter enquanto ela quiser, né? O querer é que está na base disso, né? O quanto ela quer e o quanto ela quer manter isso com constância. É isso.